quanto... Dalmolin, boa tarde. Fiquei sabendo que o seu comentário hoje é sobre relatório do FMI sobre a economia brasileira. Eu já tenho uma suspeita de que a gente não está bem, que esse relatório não é positivo, mas aí quem vai explicar para a gente é você. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Não, mas é exatamente ao contrário. Ah, é? É o contrário. Opa. Na quarta-feira passada, o Fundo Monetário Internacional, ele emite, boa tarde a todos de casa, né? O Fundo Monetário Internacional, ele emite um relatório para todas as economias do mundo, né? E ele fez uma relação de informações dando parabéns para a economia brasileira. Uma série de situações que a gente vai pontuar aqui que deixam a gente bastante vigorosos aí para um crescimento rápido, né? Então, o FMI projeta, né, numa inflação em torno de 5,3%, né? Uma possibilidade aí vem acontecendo de diminuição em 9 pontos percentuais da dívida pública do Brasil. O Brasil está diminuindo um pouco essa parte da dívida pública. Tem uma manifestação dando os parabéns à atuação nessa retomada do crescimento e aí olhando mais os vulneráveis, né, com o auxílio emergencial que foi dado para o Brasil, né? Não foi tanta coisa, mas é um volume bastante considerável. O combate à corrupção, que eu acho que é importante também, é bastante citado isso, em função da governança corporativa, e faz alguns relatos que a gente tem uma possibilidade de direcionamentos para o país em função de diminuição dessa dívida pública em cerca de R$ 1 trilhão, um incentivo a um crescimento em 30% nas micro e pequenas empresas, né? Um olhar no futuro digital do país. Então são várias coisas que o relatório apresenta que trazem uma notícia boa para a gente, né? A gente saiu, para todo mundo que está em casa, dos mesmos níveis do antes da pandemia, né? Em pré-pandemia os níveis estavam bastante altos, aliás, durante a pandemia e na pré-pandemia a gente estava lá com uma dívida pública alta, mas contraída ao longo do tempo, né? Aumentou demais em função da pandemia. A gente tem ainda uma necessidade de melhoria dessa inflação dos alimentos que tá bastante forte, né? E alguns produtos ainda no mercado que tem assim uma falta constante. E aí vai de aço, vai de tudo quanto é coisa que tem no mercado e o que está acontecendo também, nessa parte dos alimentos, existe uma pressão inflacionária muito para exportação. Muitos países estão comprando alimentos do Brasil e isso está pressionando também de forma interna os nossos preços, né? Esse ajuste do dólar acabou chegando na gente aí. Para a gente, essa possibilidade de um crescimento melhor, né, e talvez um pouco dessa regularidade para a economia brasileira fique evidente aí nos próximos meses, de uma melhoria para o próximo ano. A gente sabe que vai ter uma polarização, vai vir entra uma conjuntura política nesse contexto também, mas se a gente conseguir pegar essa retomada de crescimento, uma melhora com uma sinalização para o futuro e tendo principalmente um ajuste fiscal que a gente precisa fazer, diminuir, que para isso, para o nosso dia a dia é bastante importante, né? A economia brasileira gasta muito mais do que arrecada e a gente tem que melhorar tanto a forma desse dinheiro na corrupção de não escapar e aquilo que se arrecada ser exatamente investido, mas aquilo que também a gente pode melhorar é diminuir um pouco as possibilidades. Foi feito aí um ajuste, um aumento aí do IOF depois da semana passada para cá, mas o relatório do Fundo Monetário Internacional nos dá aí uma projeção boa de saída rápida, um dos países que conseguiu sair rapidamente dessa economia que estava parada durante a pandemia do Covid-19 e a gente
feliz, né? Hoje a gente está feliz que tem dificuldades, tem a gasolina cara, tem algumas coisas que são feitas aí pelas commodities internacionais, mas não é só no Brasil. A inflação acabou pegando vários países do mundo, alguns já saíram da inflação, mas a gente precisa ter uma concentração forte aí, e o agronegócio e a indústria retomando, com certeza os serviços vão melhorar. Eu preciso entender, eu sou leigo no assunto, tá? A nossa economia para o FMI, fora do Brasil, ela está boa, porque a gente está exportando muito, só que internamente a gente está tendo muita dificuldade, não é alguma dificuldade, né? Não é só a gasolina que está cara, a comida está cara, a carne está cara. O relato do FMI ele faz uma leitura no conjunto, né? Tanto interno quanto externo. Claro que tem preços controlados, claro que tem uma pressão da inflação, mas essa pressão, em função da retomada de algumas coisas, a projeção deles é uma inflação de 5,3. Vai chegar, o que a gente está, e isso é acima da meta, que é 3 e pouco, né? Mas a ideia é que o ano que vem, então, a gente possa ter uma inflação, eles estão projetando, e aí até pelo relatório do mercado, o relatório Focus, de 3 e alguma coisa, 3,25 e depois em 2023 para 3, e um crescimento do PIB realmente alcançando margens boas. O que está legal é que está havendo uma economia. Claro que também, com o Brasil um pouco parado, muita coisa não foi gasta. Mas se o governo federal e os outros entes públicos conseguirem fazer um ajuste fiscal de não gastar tanto, né, não ter tanta disfunção e não ter tanto corrupção que exista desvios, a gente consegue economizar porque a gente está tendo uma retomada. A indústria já está tendo uma boa aceleração. O problema é a parte de governança, né? E aí entra essa parte de governança também com um link dado para a parte política, porque tu sabe que chegando cada vez mais perto aí das eleições, o Congresso Nacional vai travar muitas coisas, porque assim, ó, a gente teve a lei da liberdade econômica, nós tivemos o próprio Pronamp, que foi feito para as empresas, várias situações. Tem agora uma reforma tributária que não é tão, né, não é o que se esperava, mas alguns ajustes que têm que ser feitos. Então tem várias coisas que o Brasil está fazendo aos poucos, mas que não acontece de uma hora para outra, ainda mais no momento que ficou parado, e agora quando voltar vai haver um travamento e uma disputa política muito forte. Mas faz parte do jogo isso, né? É aquilo, né? Como você mesmo disse, tudo vai da governança, vai das autoridades, vai da política, né? O PIB está crescendo, mas talvez seja, eu não sei, os ricos estão ganhando mais dinheiro, os pobres estão empobrecendo mais, não é isso? Não, em alguns segmentos sim, tem muita gente que, assim, se a gente olhar, hoje nós temos, assim, foram criados 1.800.000 empregos. A taxa do desemprego do CAGED caiu de 15, veio para 13. Então, está havendo né, foram criadas 2 milhões de empresas no Brasil. Tem que ter, assim, existe a parte de inflação gerada pelo combustível, pela bandeira da energia, e essa parte hídrica, que realmente é um complicador para todo mundo, porque a gente não, o agronegócio é algo que o Brasil tem uma grande possibilidade de ganhos, né? Se começa a tratar muito com um apagão, com isso aí o mercado vai dar uma retenção. Mas saiu muito dinheiro ano passado, está voltando, o Brasil está com uma balança comercial de 52 bilhões, então a coisa está fluindo, devagar, mas está. Quais são os principais drivers para os próximos meses? Com certeza é o que eu falei, a parte hídrica, com certeza, e a parte política, né? A parte hídrica é algo que não tem muito o que fazer, investimentos demoram para ser feitos, né? E isso aí abre uma série de vertentes que tem que ser feitos estudos e tudo mais para trabalhar com energia de diversas formas. E a parte política também, porque todo mundo que vai investir no Brasil e todos os empresários, vendo a situação que está, eles vão aguardar o máximo possível para tentar colocar dinheiro no Brasil. Só que tem uma questão também que a gente tem que olhar, que outros países estão olhando o Brasil também pela parte hídrica e pela comida, né? Pela alimentação, com grandes parceiros, né? Então, a própria China, que é parceiro comercial comprando os navios de soja dos Estados Unidos, a Inglaterra agora
sinalizou também que quer fazer uma parceria com o Brasil, porque está havendo desabastecimento no Reino Unido. Então, existe uma balança comercial boa aí para as commodities, e eu falo commodities em relação a soja, milho e carnes e tudo mais. Tua projeção para os próximos meses e para o próximo ano, então, é positiva? Eu acredito que sim. Eu acho que o Brasil está saindo de alguma forma boa, né? Vai haver ainda essa pressão inflacionária um pouco, né? Porque isso não é uma hora para outra que a gente consiga ter. E existe uma projeção também de investimentos de 107 bilhões de reais aí o ano que vem. Então isso aí, se o Brasil conseguir trazer esse valor de investimentos para produção de emprego, né, grandes obras aí que possam acontecer, muita gente vai sair do desemprego, e aí também existe um nivelamento para baixo aí da inflação. Eles já estão projetando 3,5%, e a gente está com 6,5%, 7%, e a gente espera que realmente melhore bastante. É o pensamento positivo, né? Damolim, obrigado pela participação, até quarta-feira que vem. Obrigado a você e a todos de casa, um abraço. Tendo perguntas, é só mandar aí para o WhatsApp que a gente tenta responder. Um abraço a todos e até lá. Obrigado, boa tarde.